Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é professor de teatro, psicólogo, ator, ele é artista, ele é da vida, ele é do mundo, ele é o Gabriel Caruso. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui, né? Aê! Nosso programa vai ao ar à noite. À noite, tá? Boa noite. Boa noite para aquela noite. Noite pra cada noite. Bom dia para quem tá bom dia. Bom dia. Boa noite pra quem é de boa noite, né? Bom dia Aê! pra quem é de bom dia. Bem-vindo, obrigado pela Obrigado. presença. Obrigado você, cara. Muito obrigado. Você nasceu em qual estado do Brasil? São Paulo. Capital. Tá bom da Serra. Ah, Foi beleza. capital. Sou taboense, de nascença. 100% taboense. E ali, tá o quê? É mais interior de São Paulo. Tabuão é zona metropolitana, eu acho. Vou ficar te devendo essa informação com certeza. Eu sei que onde eu moro agora é zona metropolitana. Conta como zona metropolitana. Seria um interiorzinho. O pessoal de São Paulo considera interior. Os E, paulistanos. e vocês estão vizinhos de Embu das Sim, Artes, é onde eu moro atualmente. que é uma cidade turística. Cara, não sei se é tão turística assim não. Nunca vi muita gente por lá. Pelo menos eu moro numa região que não tem muita gente turista, não. Porque tem uma praça lá que recebe turistas, assim, exposições. Isso é legal, isso tem mesmo. Isso. Dia de domingo costuma ter bastante coisa lá. Só que eu quase nunca fui. Eu moro em Buenos Aires minha vida inteira, eu nunca fui em evento artístico lá. Me sinto um embuense meio falido, meio falso. Mas é comum, porque muitas vezes se você mora numa cidade praiana, por exemplo, não vai à praia quase. Não é? Faz sentido. Tem amigos que moram no Rio e nasceram lá e falam, ah, nunca fui no Cristo. Ah, no Pão de Açúcar eu fui uma vez com a minha avó. É É comum. tipo isso mesmo. Se eu fui no centro, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu fui no centro. Porque essa região do Embu das Artes, onde tem as exposições Uhum. das artes, dos quadros, dos artistas que pintam, ela é uma região que está concentrada mais na região central, mais no centro. Isso, é o centro do Embu ali. Ali é o centrinho do Embu. É conhecido como centrinho do Embu. É só. Tem um monte de coisa artística. É uma praça muito bonita, umas árvores lindonas. Tem muito restaurante bom. Culinária. Culinária lá é legal. Culinária lá é bem legal. Tem festinha à noite, uns baile funk ali também. O que tiver Embu, né? Zona metropolitana, bairro periférico assim, tem tudo lá. É bem legal, é bem diverso. Bem diverso. E mescla, acaba mesclando, porque daí como vai pessoas de outros bairros, né, outras cidades, vai mesclando, né, esse conjunto de pessoas. Sim, 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 fica uma combinação muito interessante. Muita gente fala que já foi no Embu. Muita gente. Só que muita gente também pensa que tem muito índio lá, eu não sei por quê. Olha, tem alguma aldeia indígena por aí? Cara, que eu tenha conhecimento, não. E todo mundo acha que Embu é esse tipo de interior que tem muito índio. Ah, você mora com índio, tem muito índio lá? Tipo, não, nunca vi índio lá. Indígenas, né, no caso, os indígenas. Nunca vi nem indígena lá. Se não me falha a memória, parece que tem um outro em Bucipó, Em Bugaçu, que lá acho que tem uma aldeia indígena. pode ser. Aí eu Parelheiros. Por aí. É, porque aí naquele interiorzinho vai ser em Budas Artes, em Bugaçu, Itapecerica da Serra, Parelheiros. Aí vai Cotia, Cotia, Barueri, Jandira. Pode Aí ser que talvez confunda o confundo. Zimbu. O O Zimbu. Zimbu. Confunde o Zimbu. Zimbu. Confundo o Sim. Zimbu. E a infância? Brincava na rua, era casa. Brincava bastante na rua, brincava bastante na rua. Eu também fui muito dos videogames, ficava muito em casa também, mas eu tive a fase de brincar na rua. De descer carrinho de rolimã, descer de triciclo. Tem uma rua, né? Que é uma subidona, eu descia de triciclo, que nem um louco. Caiu muito. Muito. Já estourei dedão do pé. Eu já fiz meu pai quebrar o braço sem querer. Como assim? A gente tava jogando bola, eu mais um coleguinha da rua. Eu chutei a bola pro meu pai não soube dominar a bola, ele pisou na bola e que escorregou. E ele queimou o Ai. braço e eu fiquei rindo da cara dele. Eu era pequeno. Criança E, solta. e eu lembro disso, eu fiquei rindo muito, eu fiquei apontando. Pai quebrou o braço. Esse é o barato de ser criança, que é a espontaneidade. Depois que eu descobri que ele tinha quebrado o braço, eu chorei. Tinha um termo, não sei se usa, hoje em dia se usa esse termo, que é o tal do capote, né? Mano, tomei um capote. Sim, eu uso. Eu tomei o capote subindo a rua aqui. Hoje? Véi, eu me senti meio bobo. Porque eu tomei um capote na faculdade esses tempos sozinho também. E tomei um capote aqui na rua. Caí sozinho. Pisei errado. Caí. Mas Bati. tu tava correndo e Eu tava tava andando rápido? normal. Eu só.
Eu ando na rua assim, meio desatento. Aí eu. Um amigo disse que tomar um capote é o equivalente a quebrar um pé, um braço. Ele disse que é quando você tá muita urgência na vida. Não sei, porque eu já quebrei o braço sem urgência. E como é E essa foi questão de capote. quebrar o braço? Eu morei um ano na Bahia, né? E aí eu tava muito sol. E eu sou branquinho e tomar sol me deixa muito vermelho. Eu fui pra sombra. E eu tava sentado nos degraus. Meu degrau tava com sol. Eu falei, vou subir um degrau que tava na sombra. No que eu vou pisar, eu piso em falso, num degrau quebrado, vou pra trás e eu caio em cima desse braço. Ai, Quebrou. que no caso é o braço Esquerdo, esquerdo. né? Eu tenho uma cicatriz horrível aqui e outra pior ainda que é um buraco na minha mão. É um buracão. Fica um buraco muito estranho na minha mão. Nossa, desculpa, mas isso tudo por uma sombra. Tudo isso por uma sombra. Tudo isso foi a sombra que mais me custou caro na vida. E eu não peguei a sombra, inclusive. Eu tava, depois que eu caí do chão, eu fiquei lá no sol, com todo mundo me rodeando. Não tinha sombra. Eu virei ali uma espécie de, sei lá, como é que é o nome? Atenção. Todo mundo tava com atenção em mim. Todo mundo rodeou. foco. Virei o Virou foco. foco. Todo mundo. E a questão do braço, você detectou que ele tinha quebrado ali naquele dia, Na hora. momento? Na hora, porque quase foi uma fratura exposta. O osso quase saiu pra fora, assim, ó. Nossa. Na hora. Eu já não sentia a mão. Porque, né, como que era, você não sente a mão, não tava sentindo, não conseguia mexer. Foi terrível. Teve que engessar. Tive que fazer cirurgia. Como foi quase fratura exposta, eu tive que fazer cirurgia. E aí, na cidade que eu morava na Bahia, era uma cidade muito interiorana, muito interiorana. Então a gente tinha que ir pra Salvador pra eu fazer cirurgia lá. E eu tinha que ficar voltando lá pra ficar fazendo a revisão no braço. E tava quente, era verão. Era verão. Verão na Bahia, Nossa. velho. Verão na Bahia. Isso que coça muito o gesso, né? Muito, muito, muito. É sensação horrível. Você não pode fazer nada. Minha mãe me deu um gravetinho. Ela limpou um gravetinho lá, não sei se era um Ah, é gravetinho. comum mesmo. É, e ela falou, toma, coça. Aí eu ficava. Aí tem uns que usa aquelas agulhas de fazer tricô. Tricô, isso, tem isso também. E lembrei o que era, um palitinho de churrasco que ela me deu. Um Palitinho, palitinho de churrasco. palitinho. Aí Que eu tinha um coça. palitinho. Coça muito, Nossa. coça muito. Pra tomar banho é um saco, que você tem que enrolar. Ai. É um pé no saco. E é assim, e é um momento da vida que você percebe, né, como esse braço. É importante. Muito. Ele é sequelado, né? Eu não tenho a força dele. Ele não tem uma força muito boa nele. Eu faço academia e ele é muito ruim, muito ruim. É porque realmente ficou, né, as sequelas. Sim. Você chegou a fazer Fiz fisioterapia. E eu pulei. Eu não finalizei a fisioterapia. É um dos motivos de ter sequela, inclusive, provavelmente. É um reflexo, né? É. Não sei a diferença. E aí você ficou, então, esse período, um tempo na Bahia. Na Bahia. Cidadezinha do interior. Muito interior. Muito interior. Tipo, você pergunta, ninguém conhece. Mas deu pra, assim, viver aquela cultura, o sotaque. Eu peguei um pouquinho de sotaque. Morei um ano lá direto, né? De janeiro até dezembro. Que aí quebrei o braço nesse meio tempo. Peguei um pouco da cultura. Peguei Culinária. culinária. Nossa, eu sou quase baiano. De comida eu sou quase. Eu como de tudo. Como de tudo. E eu não sou uma pessoa que gosta de comer muita coisa, mas da Bahia eu como tudo. Buchada. Véi, o que tem lá? Acarajé. Água de coco. Não gosto. Aí eu não gosto. Água de coco eu não gosto. Eu sou contra água de coco. A farinha ali. Nossa, adoro comer tudo com farinha. Eu como tudo com farinha. Se eu pudesse comer miojo com farinha, eu tava comendo. Eu Nossa. acho meio nojento, então né, eu evito. Mas adoro farinha. Já chegou a experienciar, assim, fazer uma experiência farinha com sorvete? Não, não. Mas tem gente que põe no açaí, né? Ah, Farinha. É farinha? É fubá? Fubá? Tem gente que põe no açaí. A farinha? É. É interessante, porque daí vai ficar um mesclado, né? Fica um mesclado ali. Eu não gosto muito de mesclar salgado com doce. Não, pizza doce, por exemplo. Acho que quem inventou merece ir pra forca, por exemplo. Não gosto. Que foge, né? Foge muito, assim. Foge. Coxinha doce, já viu? Coxinha doce. Quem uma que coisa inventa? assim, Não mescla, não orna. Não faz sentido. Mas tem consumidor, né? Tem pessoas que consomem ali. Respeito das opiniões igualmente. Viva as diferenças, né? E segue em frente, segue o baile. Exatamente. E aí você fica, então, esse período na Bahia ali de um ano e volta a São Paulo. Isso, volto pra São Paulo. E aí eu tinha 12 anos na Bahia, voltei com 12 anos, que eu fazia aniversário no final do ano. Voltei com 12 anos e passei. Agora eu tô aqui em São Paulo desde sempre. Desde meus 13, dos meus 12, no caso, né? E em que momento o teatro, a arte entra na sua vida? Cara, é no momento da minha vida que eu não sei o que eu quero fazer. Que é o que todo mundo deve passar em algum momento da vida. E aí eu pensei, cara, eu não sei o que fazer.
E aí, eu jogo muito videogame, eu vejo muita série, eu vejo muito desenho animado. E eu comecei a ter uma curiosidade da dublagem. De quem que são as vozes dessas pessoas? E eu comecei a pesquisar. Aí eu fui conhecendo um monte de dublador, que eu falo, nossa, esse dublador dublou tal pessoa que eu já ouvi num jogo, que eu já ouvi numa série, que também faz outra coisa, pá. Eu falei, pô, quero ser dublador. Aí eu cheguei, mãe, quero fazer dublagem. Ela falou, isso aí é caro, dá dinheiro? Eu falei, não sei. E eu não sabia mesmo. Eu era, tipo, eu tinha 16 anos. Essa decisão foi com 16 anos. E tinha alguma série em especial, assim, que já tinha te pegado, te tocado? É a minha série favorita, Doctor House. É a série que eu mais assisto na vida. Clássico. É um clássico. Eu assisti quando era pequeno, eu acho que bate uma nostalgia, porque eu assisti com a minha mãe, eu assisti umas 9 vezes. Eu finalizei ontem, inclusive, de novo. Olha, frescor, né? Na mente. Entendeu? Aí a dublagem de Doctor House é muito boa. É aqui de São Paulo, era da Alamo, né? A falecida Alamo. E Aí retomando a sua mãe. aí eu avisei, mãe, quero fazer dublagem. Ela falou, pesquisa sobre, a gente pode ver o que precisa fazer. Aí eu fui pesquisar, eu fui vi um monte de canal de dublagem. Tinha um canal de dubladores do Rio, que faziam várias entrevistas com vários outros dubladores. Era o Manolo Reis, a filha dele, a Bruna Lanes. E mais a Luísa Palomares também, que eu lembro. E é muito antigo. Eu vi vários vídeos deles. Eles entrevistavam vários dubladores. Aí eu falei, pô, legal conhecer essa galera, legal conhecer esses atores. Legal conhecer a voz, né? Dar um rosto à voz. Que é uma coisa você, né, ver nos filmes, Nos né? filmes, é. Imaginar e de repente ver ao vivo. E ver ao vivo, com a voz que você tá acostumado, parece que eles estão se dublando ao A mesmo imagem. tempo, é muito estranho. E aí eu falei, pô, legal, dar vida a personagens, fazer toda uma tradução, uma coisa ali. E eu pensei, quero isso pra minha vida. Aí eu pesquisei, vi alguns vídeos. Se eu não me engano, o vídeo que me explicou foi do Wendel Bezerra, que ele falava que precisava de DRT. Aí pra pegar o DRT, precisa ser ator. Então eu falei, pô, legal, teatro. Aí eu fui no Macunaíma, no Teatro Escola Macunaíma, que fica ali no Butantã, e me matriculei. Só pra gente explicar aos terráqueos que estão em casa, o DRT é um registro. Isso, um registro profissional de ator. Eu não sei se a sigla exatamente é essa, mas é isso. É registro Delegacia Regional do Trabalho. Delegacia Regional do Trabalho. Então, na maioria dos meios artísticos, você tem um DRT. Então, tem DRT pra diretor, tem DRT pra palhaço, tem DRT pra dançarino, tem DRT locutor. Dublagem, não sei se tem. Dublagem é outro documento, não? Ele engloba o de ator. Engloba o de ator? É isso, então. Dublagem é DRT também. Do de ator, no caso. Isso. E, então tem vários DRTs, né? E o meu é um de ator. E aí, vamos pra escola, então, fazer dramaturgia, fazer teatro. Isso. Pra poder tirar o DRT. Isso. Cara, foi muito louco. O iniciantes é o quê? Imitar animal, gritar, dançar e fazer sons estranhos com a boca. Era lá na escola de teatro? Isso mesmo, lá na escola de teatro. Bem no comecinho. O iniciantes é isso. O iniciantes é basicamente isso. Você vai fazer algumas coisas pra deixar você um pouco mais entrosado, tirar sua timidez. E muito ator é tímido, né? Muito ator é tímido. Muito. É muito comum. Muito Nossa, comum. A grande maioria é muito tímido. E aí eles vão ajudar com isso, né? Pra você ficar mais desenvolto, você ficar mais, sabe, conversar melhor com as pessoas. E é bem legal. Porque é um curso de quantos anos? 4 anos. É um curso de 4 anos e é um curso técnico profissionalizante. Não é uma graduação, por exemplo, tipo ECA na USP, né? Na USP também são 4 anos. Que eu saiba, a média do curso de artes cênicas da maioria das faculdades, ou universidades, ou técnicos são 4 anos. Mas tem uma diferença, né? Que o Macunaíma, no caso, o Macunaíma, né? Que é onde eu me formei, é muito prática. É prática. Quase. A teoria vem ali em umas aulas específicas de teoria, mas é prática. A USP, por exemplo, eu tenho colegas da USP, é muita teoria. Aí vem um pouquinho de prática aqui. É prático também, né? Porque teatro não tem como você fazer só teoria. Mas o Macunaíma, em questão disso, é prática. Por exemplo, meu colega na USP apresentou 3 peças. Eu apresentei 7 só no Macunaíma. Então, possivelmente, já no primeiro ano, no Macunaíma, eles já fazem a montagem de uma peça? Sim. Todo semestre é uma montagem. Todo semestre. Então, você tem 2 montagens por ano. E lá você chegou a fazer quantas montagens? Se eu não me engano, 7 ou 6. Posso estar fazendo cálculo errado, mas eu acho que é 7. Interessante. 7. E os espetáculos que você atuou nas montagens, era drama, comédia? Aí dependia do diretor, né? A gente tinha 2 diretores, né? Que a gente gostava bastante, que era o Zé Du e o Felipe Rocha. E aí são métodos diferentes, né? No Zé Du a gente tinha um texto, um roteiro, e a gente decorava o texto, era decorar e apresentar. Nossa primeira peça com o Zé Du foi Noiva Cadáver. A gente adaptou Noiva Cadáver do Tim Burton. E a gente fez uma peça, um musicalzinho.
Muito louco, ficou muito bom. Eu era o vilão. Fiquei muito feliz que eu era o vilão. E era de comédia, né? O Noiva Cadáver em si, o filme tem uma pegada comédia. E então a gente fez uma comédia também, um pouquinho mais extrapolada e mais. Nesse método de decorar texto. Depois a gente. Eu fiz outras, né? Peças antes do Noiva Cadáver, no caso. Também foi de comédia. Que foi Cala a Boca Já Morreu, do Luiz Alberto de Abreu, né? Luiz Carlos Alberto de Abreu. Ele é um clássico, né? Clássico. Cala a Boca Já Morreu, muito legal também. Eu era o protagonista. E eu sempre elenco grande. Nossa, isso é um erro. Né? Uma época quando a Ina faz, até hoje é muita gente na mesma turma, o que é muito difícil pro diretor. É um desafio, né? Um grande exercício, né? De É. trabalhar com elenco grande. Sim. E você pegar peças profissionais, você vê que não é um elenco gigantesco. Ali um elenco que 10 pessoas. Você vê um elenco grande assim, você vê em peças musicadas, peças musicais, aí tem bastante gente. Aí, beleza. É desafiante, porque daí, imagina, um elenco grande é muitas agendas para auxiliar, é muita complexidade, né? Sim. Cada um tem o seu jeito, sua É personalidade. difícil. É difícil. Trabalhar com gente é difícil, né? É um grande desafio. Trabalhar com ator é fogo. Trabalhar com ator é fogo. É, porque é muito sensível, ao mesmo tempo é personalidade, né? Imprime cada uma personalidade. Então você lidar, ter jogo de cintura, né? É. É muita. E pro diretor, então, cara, você tá dirigindo 22 cabeças, é muito difícil. Muito difícil. Com todas essas particularidades do indivíduo, é muito complicado. Muito complicado. E aí, às vezes dava certo, às vezes dava não. Às vezes a gente brigava, às vezes a gente ficava quieto, às vezes a gente chorava no camarim. Acontecia bastante. Chorar? Era drama a peça? A gente fez dano, mas não um ponto assim. Não, chorar de tretinha. Era o drama assim. da vida real. Muita. É. Enfim, trabalhar Mas- com a turma. Mas esse chorar, porque de repente, sei lá, não conseguia decorar o texto, não estava conseguindo entender a personagem. De treta mesmo, tretinha. Tretinha boba, coisa boba de ter de ator. Ator que bate cabeça um com o outro. Conflito interno. Conflito interno, conflito de seres humanos. O ser humano adora um conflito. E aí era isso, esse tipo de coisa. O conflito ele faz parte da sociedade, né? Faz. Convívio. Faz. E quando você encontra um monte de gente que quer ser o melhor em tudo ao mesmo tempo. Daí se embate. É. Mas ali você finaliza então esses 4 anos Sim. de curso de teatro Macunaíma e aí volta nas vozes. Você ali no começo, ali dos 6 meses ali das vozes, e aí era interessante, porque daí você podia brincar com as vozes, pro agudo, grave. A gente fazia vozes exageradas, né? Exagerar, então fazia um velhinho, fazendo uma voz do velhinho, fazia uma mulher, e exagerava a voz da mulher. E deu pra dar uma brincada. Eu fiz uma personagem, uma drag queen, né? E aí, meu professor diretor, que era o Zé Du, ele fazia eu fazer uma voz mais feminina, afinar mais, deixar um agudo, e minha voz não é tão aguda. Ela é um agudo, mas não é tão aguda. Então, deu pra brincar um pouco com a voz nesse personagem. Foi muito legal. E você ainda consegue lembrar, relembrar a voz, o timbre, a timbragem, Cara, deixa eu ver. as falas um pouquinho assim, um pedacinho? Era Doutora Rosa Cruz, que era o nome da personagem. Especialista em antipsicologia formada pela Universidade do Rio de Janeiro. Não era tão assim. Era muito mais. Eu era melhor. Faz muito tempo. Eu só sei que foi assim. Hã? Eu só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Mas era mais agudo. Aqui foi ruim. Aqui foi bem ruim. Era Eu não melhor. aqueci a voz, né? Eu não fiz o aquecimento hoje. Enrolava muito da questão de aquecer voz, alongar o corpo. Tinha um professor meu, o Felipe Rocha, que se você não tava fazendo isso quando ele chegava em sala de aula, ele ficava louco. Ele ficava tipo, bravo, ele falava, você tem que trabalhar. Você chega aqui, você tem que estar fazendo o aquecimento. É corpo, é voz, é tudo. E aí eu peguei mais essa prática por causa dele, né? Tem professor lá que não liga muito, não. E você tem essa consciência, essa percepção de estar sempre aquecendo a voz. Eu faço aquecimento e corpo, tudo. Porque projeta dá resultado, né? Sim, com certeza. Tem que aquecer a voz, tem que fazer o corpo. Porque quando você entrar em palco, seu corpo tá de boa. Você entrou em cena, seu corpo tá relaxado. Tem a questão, se de repente o personagem é acelerado, então faz mais sentido você, né, exercitar um antes. Sim. Mas dependendo também. É bem complexo, né? É complexo. Dosar, né? Isso. Sim. Saber essa. Eu vejo muito no sentido de, tipo, não existe personagem. O personagem tá no papel. Existe a gente ali. Sou eu. Quem tá apresentando a peça? Sou eu. Qual que é o meu nome? Gabriel.
Só que o personagem que tá no papel, a gente tem que trazer ele, a gente tem que representá-lo de certa forma. Então sou eu, Gabriel, representando esse personagem nestas circunstâncias, né? E aí pode ser que venha uma vozinha ali, pode ser uma voz exagerada, então a gente conserta pra não ser tão exagerado. A pegada que eu gosto no teatro é realista, né? Eu gosto de uma pegada um pouquinho mais realista. Então a gente pode fazer uma fantasia, só que é baseada na natureza humana, né? Que vem do Stanislavski, que é o cara que a gente estudou no Macunaíma. Então a gente gosta bastante, eu gosto bastante desse método de realismo, de um realismo de um ser humano. Então a gente tem pausa, a gente tem um drama ali do ser humano, a gente tem uma calma, a gente tem uma respiração, né? Por exemplo, diferente do Noiva Cadáver, que é um pouco mais faz voz grossa do Lord Barks. Oh, então não sei o que lá, tan, imposta a voz. Não, realismo a gente com calma. Pode falar baixinho aqui, claro que o público tem que ouvir, mas tem que ser um baixinho. Tem que ser baixinho Que chega. ouçável, um baixinho que dê pra ouvir. Mas tem essa calma, tem esse jogo, é sempre parceiro, é sempre aqui e agora, é sempre olhando, é sempre vendo. Tem esse tempo também, porque muito comum a juventude muito acelerada no falar, né? E aí você encontrar, modular isso, né? Geração TikTok. Eu sou geração TikTok. Mas você vê que as peças hoje estão com uma demanda de fazer uma peça bem curta, peça 1 hora. Se passar de 2 horas. E é difícil ver peça de 2 horas. Somente hoje em dia tá tudo corrido, tudo é uma velocidade pam pam pam. É muito difícil. Infantil, né? Principalmente para você segurar a criança, manter a criança acesa, né? É difícil. Eu não sou muito do infantil. Eu, por exemplo, crianças, eu não gosto muito. Você realmente, trabalhar com esse público, direcionar para esse público, Sim. requer mesmo uma dinâmica, Total. É muito difícil. percepção, né? Um timing. Criança é muito difícil. Requer esse timing, né? Criança. Porque de repente você está em cena e ela, de repente, ela ativou uma outra coisa. Então você fazer ela voltar, trazer ela para o espetáculo ali. Em escolas, né? Colegas dizem que é muito comum a criança, de repente, ela tem umas que interagem muito, que ela tá dentro do espetáculo, ela quer ir ali bater no vilão. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Bater no vilão. Eu sou o príncipe, eu sou o herói, eu vou beijar a princesa. E arregaço o vilão. Acontece de ter as grandes falar assim, é ali, ele não tá fazendo isso. A inocência da criança, Não, né, de acreditar naquela história. E quando a gente é ator, a gente, na verdade, tem que ser que nem criança. É aquele pique de criança que a gente vê elas em projetos teatrais, artísticos, a gente tem que ser assim. Todo mundo. É uma curiosidade de criança que a gente tem que ter. Tem que atuar dessa forma. É assim que tem que ser. É com Quebrar a quarta parede, tudo bem? Ótimo. Excelente. Tem que quebrar. Você já quebrou a quarta parede? Claro, tem que quebrar. É essencial. Depende da peça, da linguagem que você quer trazer, mas ok. É muito bom. Eu adoro fazer peça que a gente quebra a lógica de ser uma peça teatral e traz uma lógica, sou eu, ator, falando com a plateia. Quebra a quarta parede. Então, a gente narra o que o personagem vai fazer. Ah, aqui então meu personagem tá se sentindo dessa forma. Porque ele encontrou a namorada dele há muito tempo e depois de um jantar. E aí a gente fala isso, volta, a gente narra. E eu gosto muito desse tipo de atuação. Que também é uma pegada mais realista, mas tem essa quebra de lógica de é teatro. Né? Eu gosto de quebrar essa lógica. Nas peças que eu faço, né, a peça de formatura foi assim, tinha essa quebra de lógica. Isso aqui é teatro, então vamos seguir a lógica do teatro, começo, meio e fim, e só nós. Não, tem um público aqui, vamos trazer o público junto com a gente, vamos conversar com ele, vamos mostrar nossas ideias, entende? Interagir, né? Interagir, e não uma interação, tipo, tocar, tipo um teatro oficina da vida, ou algo musical que tem gente dançando, não, mas conversar mesmo, de trazer você aqui pro aqui e agora, mostrar o que eu quero mostrar pra vocês, falar o que eu quero mostrar pra vocês. Na comédia se usa um elemento que é você trazer alguém da plateia para dentro do espetáculo. Sim, é legal. Eu já fiz isso também. Isso é bacana, mas é muito raro da plateia querer vir. Eu fiz isso uma vez e eu não sabia que a mulher que veio era uma atriz também. Então, tava meio uma mata. Não foi. O fator tão surpresa. Não, porque eu fui descobrir depois, eu falei, ela era atriz. Olha, tava convincente. E era uma dinâmica que eu pedi assim, alguém quer contar algum trauma da vida? E assim, óbvio que contar um trauma na vida na frente de várias pessoas é muito difícil. Quando ela veio, eu pensei, caramba, eu consegui trazer um público, uma pessoa, porque eu tinha tentado isso em outras sessões. Eram 6 sessões. Na última sessão ela veio.
E aí essa pessoa veio, né? Tava trazendo muita verdade. Muita verdade. Eu tenho certeza que era uma história de verdade, mas ela era atriz, então ela tinha a mãe ali. Ela sabia, ela sabia falar. Ela chegou lá, ficou no meio do palco, sem eu mandar. Ela dominou, conversou com a plateia, olhando pra plateia, olhou pra todos os atores que estavam ao redor dela, olhou pra mim e mandou bem. Eu pensei, nossa, ela mandou muito bem, ela vendeu a peça demais. Tá dando os tempos ali, a respiração. O público adorou muito dela, o público riu muito com ela. Das piadas que a gente fazia, né, os atores, e com ela, excelente. Aí acabou, ela era atriz, eu fiquei... Já aconteceu em algum momento de dar um branco e o texto não vem, tem que dar deixa? Cara, sabe quando isso acontece? Quando você decora texto. Quando você decora texto, acontece. É isso que é o difícil. Por isso eu não gosto muito da pegada de decorar texto hoje em dia. Existe o decorar e existe o se apropriar do texto. Eu gosto de me apropriar do texto. Esse apropriar, você faz uma outra dinâmica. Basicamente, eu crio esse texto, né? Eu faço peças de criação coletiva. Uma criação coletiva é algo que a gente cria do zero com várias pessoas, por isso criação coletiva. Então, como é a gente que cria a nossa história, o texto é nosso 100%. Você vai vivenciando ele. E aí ele é seu. Ele vai sendo reescrito ali, vai vindo, vai acontecendo. E aí a gente fala, a gente ouve, né? E depende de como você quer trabalhar. Se você grava um áudio, grava um vídeo, você revê. E aí você vai ouvindo, você fala, tá, isso aqui eu posso tirar, tá, abri uma aba do Google aqui, então vou fechar essa aba do Google, vou manter mais o foco da cena, no que eu quero trazer. E assim se cria. Quando você decora o texto, é batata pra você esquecer. Você fica esperando a deixa do colega, de repente a deixa não vai vir. Não vai vir, ou vem na hora errada. E o que você faz quando vem na hora errada? Teve uma colega deu a deixa muito importante na hora errada. Ela levantou no meio da cena e veio, mas doutora, naquela cena na peça da Drag Queen, mas doutora, você não acha? Tipo assim, não é agora. Eu aqui dentro. Não é agora. Pensando por dentro, anteriormente. Assim, não, porque ela quebra a minha lógica. Total, quebra a lógica de toda a peça, né? Quando você erra uma deixa, quebra a lógica de todos os atores. Eu pensei assim, o que eu faço? O que eu faço? Aí ela via minha frente, fazendo a deixa dela, eu falei assim, volta para o seu lugar. Tocando no nariz dela, não é agora. Aí ela fez assim com a cara. E a plateia, aquele A silêncio. plateia não sabe de nada, a plateia não sabe, não aconteceu. A plateia não sabe que aquilo tá errado. Faz parte. Faz parte da peça. Isso que é a graça de errar. Se você souber dar uma improvisada, um jogo de cintura ali e conduzir, ninguém nunca vai perceber que você errou. Tem que A não ter ser essa que você calma. caia feio. Aí, Tem que ter essa calma, esse foco, essa concentração. sim. E erros acontecem. Sim. E tá ao vivo ali, né? Que é a magia do teatro é o ao vivo, né? Vou fazer ao vivo. E o legal é que, né, do Stanislavski vai dizer que um dos momentos que mais você vive em cena de verdade, viver a cena viva, é quando alguém erra. Porque aí você sai da lógica do personagem, sai da lógica do teatro, sai da lógica de tudo e você fala, o que eu faço? E aí é você de verdade reagindo a isso e voltando pra lógica. Esse é um dos poucos momentos que o ator realmente vive. Realmente tá em cena, vivendo a cena. Já aconteceu de cair algo em cena e aí fingir que não aconteceu? Cara, já caiu colega. Um colega inteiro. Não foi algo, foi um colega inteiro. E eu já quase derrubei uma estante. A do colega, a gente tá fazendo com praticável, que é uns negocinhos que a gente junta um em cima do outro pra fazer um nível a mais, né? No teatro a gente trabalha com nível alto, médio e o baixo. A gente então subiu esses praticáveis pra fazer um andar, um nível alto, que era um apartamento. E ele sentava bem na beira. E era uma cadeira de plástico. Eu sentei a cadeira de plástico, ela não anda um pouquinho pra trás, quando você senta, com o seu peso, ela vai um pouquinho pra trás. Foi o que aconteceu. Ele sentou, não calculou bem onde ele sentar. Eu na coxia aqui, um colega na minha frente, assim como a gente tá. Eu na coxia, esperando minha deixa. Eu só olho assim pro lado, pá, ele do chão. E a plateia? E a plateia, tipo... Mas, enfim, faz parte da cena. A plateia, se não me engano, fez... todo mundo, eu ouvi de todo mundo, dos atores que estavam na coxia, da plateia, dos atores que estavam em cena. Então todo mundo assim parou, e o colega... O colega que fazia o pai desse ator que caiu, ele falou, filhão, você tá bem? E o colega lá assim, não, tô bem, pai, tô bem. Que ele botou a cabeça aqui atrás, mano, perigo nas gramas. E aí, vida que segue, caiu, vamos. Porque é bem frustrante, né? Quando você tá assistindo um espetáculo, algo cai e a pessoa, o ator que tá em cena, finge que não viu, ignora aquela situação. Eu acho que tem que ter
Então, a graça seria ou você assume que aconteceu aquilo como ator e como personagem. Então, beleza, agora faz parte da peça que eu caí aqui. Ou você ignora. Ignorar costuma dar esse sentimento. De tipo, olha lá, caiu, quebrou minha lógica. E a plateia percebe que quebrou a lógica, a plateia se perde um pouco. Pra você puxar de volta o público, engajar de novo, depois que quebra essa lógica, é muito difícil. É muito difícil, mas tem como. Vovô, o que você tá fazendo? Vou pular como palhaço lamparina, quer ver? Virei correndo, darei 3 piruetas no ar, cairei de cabeça e irei pra casa chorando. E na quinta-feira, o nosso convidado, ele representa essa mixigenação, esse mix chamado Brasil. É maluquice, né? Eu sou a versão importada de João Pedro. Gabriel Hideki é bonito, é lindo e a gente espera você aqui no portal Tudo TV. Nos vemos lá! Convido você e toda a sua família para assistir o Portal Tudo TV, comigo, o palhaço lamparina e o nosso querido cozinheiro Jacobine Vinagrete. Muitos amigos relatam que uma das grandes magias no drama é quando você está em cena, dando aquele texto, e você percebe que a plateia está ali com você, emocionada. Ela está nas suas mãos, digamos, Sim, né? sim, sim. Falou que, nossa, é um êxtase, que é impagável. Quando você fala e você vê o público olhando pra você desse jeito, focado, é você e eles. E se for um monólogo, então, melhor ainda, porque costuma ser monólogo. E monólogo é difícil de você manter a plateia. Porque pensa, você lá falando 15 minutos, um texto gigantesco, é muito difícil você manter a plateia lá. E quando você consegue, velho, é muito satisfatório. Muito Realização, né? É assim, quero ser ator pro resto da vida. Você consegue fazer isso, você fala, vou ser ator pro resto da minha vida. É isso. É isso que eu Tô quero. no caminho. É isso que eu quero. Tô no caminho. É muito bom. E atualmente você concilia o teatro e você também dá aula de teatro. Eu dei aula com um colega meu, também chamado Gabriel. A gente deu aula pro Siddhartha, nosso aluno, e o Luiz. E foi muito interessante. Foi a minha primeira experiência dando aula. Eu nunca tinha dado aula na vida. Como surge essa possibilidade de você dar aula de teatro? Eu tava ensaiando com o Hideki, com o Gabriel Hideki, né, meu colega, e a gente tava conversando. Ele falou, pô, vou começar a dar aula. Eu falei, que legal. Aí eu fiquei em silêncio assim. Você quer participar? Aí eu falei, quero. Agradeço, como assistente. Eu falei, tá bom. Você me paga a condição? Ele falou, pago. E é isso, fiz por custo, preço de custo. Em São Paulo capital ou lá em São Paulo capital. Eu vinha pra Santa Cecília pra dar essa aula. E ele também, né? O Hideki, ele não mora por aqui. Então, tem um curso de teatro em Santa Cecília. Ele é um grupo, é uma companhia? A nossa intenção era continuar dando essa aula, era a gente manter, dar essa aula. Só que aí o nosso estabelecimento, né, fechou, o nosso bar-teatro fechou. Então a gente não tinha mais. Era um bar, era no bar. Nossa Merda. Que eu falei. E o nome é muito bom. Nossa Merda é muito bom, porque tem tudo a ver com teatro. Merda. E o dono é ator. Ele é formado no Macunaíma até. Não, a gente tem que detalhar isso para as pessoas entenderem, porque agora para visualizar os detalhes. Então lá era um bar. Isso. E, enfim, funcionava via noite. Via noite, um bar comum na Santa Cecília. E no espaço, como era esse bar? Tinha um palco italiano ali no meio. Então tinha um palco italiano. No meio não, lá no estrutura de palco italiano, lá no fundo, com um nível pra você subir, um palco alto. E aí tinha ali, a plateia era as mesinhas de bar. Então a plateia ficava nas mesinhas de bar. E era bem interessante, essa pegada de bar, o teatro é bem legal. E aí no meio das peças, vendiam bebidas, a lanchonete continuava funcionando. Mas aí, dependendo da peça, você fazia um esqueminha para não atrapalhar os atores. Então eu assistenciei uma peça do professor meu do Macunaíma, que ele falava assim, quem quiser comprar alguma bebida, levanta uma caveira, era Hamlet. Levanta a caveira com uma vela. Aí o garçom vem, anota o pedido, volta. Tudo um silêncio para não atrapalhar os atores. E é isso. E era bem interessante a pegada ali. Era um estabelecimento legal. E a gente dava as aulas lá. Como o Hideki era amigo do dono, então o dono abriu esse curso, contratou o Hideki, que o Hideki me contratou, e a gente começou a dar essa aula. No primeiro dia foram 7 pessoas, ficaram 2. No teatro é bem assim. Né, a vida tem isso, né? Começa com 10, aí de repente tem 5, 4. Aí a gente ficou com 2, que foi o Siddhartha e o Luiz, que é um outro aluno nosso. E é muito estranho a gente dar aula, eu e o Hideki, a gente é mais novo, né? O Hideki tem 25, eu tenho 21, e a gente dando aula pra 2 caras de 45 anos.
E vocês aplicavam o método. Do Stanislavski. O método Stanislavski, o método que a gente aprendeu. O Hideki é do Célia Helena, né? Ele é outra formação. Ele é graduação mesmo, ele é formado, licenciado. Eu sou curso técnico, e aí. Mas o Stanislavski é tudo. E vocês É tudo. direcionava ali a prática, a teoria. Sim. A gente deu um pouco de teoria, a gente dava os conceitos de teatro, como linhas de ação, circunstâncias. A gente falava sobre as personagens. E aí a gente dava algumas práticas pra botar isso em prática, das teorias, né? Porque teatro é prática e teoria. Se só teoria é muito chato. E prática, sem você entender o que tá por trás, você fica meio confuso. A pessoa tem a necessidade de saber por que você tá fazendo aquilo. Então a gente conduzia muito bem isso, eu acho. E vocês Modesto chegaram a parte. fazer uma montagem, chegaram a Sim. apresentar. Sim, a conclusão do curso deles foi uma montagenzinha. O nome era De Hoje em Diante, se tratava de 2 senhores de idade num asilo. E aí foi muito legal, foi muito legal. E eu pude ver neles tudo que a gente via quando a gente era aluno, o que a gente fazia e o que a gente viu o professor pontuando, tipo, exagerar demais. Como era uma pegada mais realista, a gente podava um pouco os exageros, as caras muito forçadas. O nosso aluno Luiz, ele tem uma tendência a ser muito grande, muito... Então ele fazia cara, ele batia assim na testa, ele fazia, tipo, Os isso gestos, né? muitos gestos, muito grande, então a gente podava um pouquinho, tirava um pouco, calma, mais calma. Isso vem porque não tá com calma, tá com insegurança, não sabe muito o que fazer com o corpo, e aí quer trabalhar só o corpo. Só essa parte exagerada, que não tem muito conteúdo por trás. É um fazer por fazer, não é um faço porque eu tenho uma justificativa pra fazer aquilo. E aí a gente vai trabalhando com isso. O Siddhartha, que era mais tímido, aí começou a embarcar mais. A gente pedia pra eles fazerem etudes, né? Etude que vem do francês, é estudo, eu acho. Me contaram isso, posso estar passando essa informação. Que é uma coisa que a gente faz pra estudar alguma coisa que move a gente durante a semana. Então, a cada quinta-feira, a gente pedia pra eles trazerem alguma coisa que moveu eles durante, pra gente criar essas ceninhas. E a gente mostrou como criar uma cena do jeito que a gente gostaria, uma estrutura pra eles trazerem. No teatro a gente tem uma tendência a falar, né? A falar, quer falar, gosta de falar, gosta. Você vê um ator que gosta de falar e não para de falar, você fica tipo, ai, que legal ele falando. Que bom ele fala. E é muito chato. Ator que só fala, eu acho muito chato. Uma peça de teatro que só é falada é muito chata. Teatro é ação. Teatro é ação, é agir, uma ação. É corpo, é voz também, mas é mais corpo. E aí eles tinham uma tendência de falar demais. E aí a gente começou a falar assim, cena sem falar. Cena sem falar. Nossa, é um desafio. Cena sem falar, vai ser só ação. O que vocês podem me contar só com as ações? E aí eles fizeram uma cena de uma praça lá que foi muito legal, que foi de onde a gente tirou a ideia do asilo. Porque pareciam 2 idosos, 2 pessoas mais calmas, com mais tempo de vida. E a gente falou, pô, legal, eles não falavam nada. A gente proibiu qualquer tipo de ar. Só respirava e olhava um pro outro. E eu falei assim, sem careta. Só olhar. Se vê uma careta, tipo assim, uma sobrancelha, uma expressãozinha menor, ok, beleza, mas sem exagero. Montamos, a gente falou, pô, legal. Tô com uma ideia na cabeça. Aí eu falei pro Hideki, né, sobre o asilo. Ele falou, pô, gostei também. Eu tava com uma ideia parecida com essa, só que envolvia uma mulher, a gente não tem mulher, então... Eu não queria, posso segurar essa ideia pra outro momento. Um exercício que levou para uma outra descoberta. E aí a gente falou assim, ok, desse exercício aqui, pra onde é que esses personagens vão? Comecem a pensar nesses personagens. Eles pensaram e trouxeram outros estudos, outros etudes. E aí a gente foi montando a peça desse jeito. E isso é uma criação coletiva. E aí no final deu a nossa pequena cena, nossa pequena pecinha de 30 minutos, porque a gente teve pouco tempo, a gente teve alguns imprevistos, algumas faltas, e a gente não conseguiu estender a peça. O plano era estender, mas o Siddhartha, que é um dos atores, acabou tendo um compromisso, e a gente vai ter que segurar um pouquinho a ideia. Mas a ideia é estender, fazer uma peça, quem sabe apresentar profissionalmente, pra ganhar um dinheiro, e quem sabe querer continuar sendo ator. Esse dizer, o menos é mais, é isso. Menos é mais, menos é mais. Tem momentos que tem atores. Tem ator que precisa de bem mais, tem atores que precisa de bem menos. No caso desses 2 alunos, o Siddhartha e o Luiz, eles eram um exemplo oposto um do outro. O Siddhartha precisava de bem mais e o Luiz precisava de bem menos. Bem menos, bem menos. E aí a gente foi trabalhando até chegar no equilíbrio ali, porque não tem como você mudar tudo de vez num curso de 3 meses. É muito difícil. Mas a gente chegou num lugar bacana, ficou muito legal.
É há mais tempo, né? Mais tempo, uns 6 meses ali, mais ensaios, mais criação. E esse bar Merda, que eu Hum. particularmente adorei o nome, ele tá lá em Santa Cecília, continua. É, ele fechou, infelizmente. E o dono acabou tendo ali uma coisa ali, eu não sei muito bem a história, e acabou fechando. Eles pretendem abrir de novo, se eu não me engano, só que agora tá procurando outro local. Então pode demorar aí alguns aninhos, alguns meses a mais. Para nós, artistas, né, o nome Merda é muito familiar. Sim. Pro público, será que soa alguma coisa? Quando eu participei de algumas coisas lá, tipo a apresentação que eu era assistente, e essa criação de direção, né, dirigir a peça deles, algumas pessoas passavam, olhavam assim pro letreiro, olhavam assim pra mim, nossa merda. Eu falei, por quê? Aí eu fiquei tipo, é uma coisa do teatro, amigo, é quando vinha muita gente, na época das caravanas, quando vinha muita gente, tinha muito cocô de cavalo, era sinal de muita gente, muito público. E aí, mas sempre tem essa estranheza, sempre tem. E no Google tá nossa merda, né, é muito engraçado, no Google, se você pesquisar, tava lá, nossa merda. E tem comentários? Tem avaliação positiva, era uma avaliação bem positiva, era um bar que funcionava muito bem. Muito bem, muito bem. É, porque o nome não é comum. Não é. Ele marca, é título até de comentário de piada, de estranheza, né? Sim, total. Eu mesmo estranhei quando eu fui a primeira vez, falei, nossa merda. Eu fiquei pensando, será que o dono é ator? Aí depois eu descobri que ele é ator. Eu falei, faz sentido agora. Ai, tomara que volte o Nossa Merda. Seria muito bom. Volta nossa merda. Volta, Beber né? uma cerveja lá. Eu não bebi cerveja até hoje lá. Queria tomar uma breja. Eu nunca tomei, só trabalhei como ator e assistente lá. Vamos vibrar, torcer que o Nossa Merda, Nossa Merda volta. Eu espero que sim. Volta. E você também comentou que faz psicologia. Isso. Comecei esse semestre, agora, meio do ano, em agosto. Tô bem novo na área, tô bem ali. Mas alguma inquietude, algo te Legal. chamou e você, de repente, Cara, funcionou? Foi o teatro que me chamou pra fazer psicologia, olha que louco. Lendo uns livros do Stanislavski, você vê que muitos russos, amigos do Stanislavski, eram psicólogos. Então o método que ele cria, no método das ações físicas, né, um método do Stanislavski vem de um método mais psicológico. Então ele tem muita pegada dos amigos dele que eram psicólogos e atores. E é muito comum ver ator psicólogo, né, hoje em dia, e antigamente, pelo visto, era mais. Mas aí tem essa pegada, né, da natureza humana, como o ser humano se comporta em tal momento, como é que funciona isso. Aí ele criou esse método. Eu pensei assim, eu tenho a chance de conhecer o ser humano cientificamente, como eles se comportam de maneira verdadeira, fazendo uma faculdade de psicologia, entendendo de onde é que vem tal trauma, entendendo de onde vem tal coisa, entendendo qual seria uma reação de um ser humano numa situação específica. É isso, vou fazer psicologia. Vai ser minha pós-graduação em teatro. E é isso, tá sendo minha pós-graduação em teatro. Muita coisa que eu vejo se complementa com teatro. Eu faço umas anotações e falo, isso aqui é teatro. Na anotação, tudo. E é muito legal, eu tô gostando bastante. A vida é teatro, né? A vida é teatro, né? O tempo todo é teatro, né? E é interessante quando você toca naquela questão do silêncio, Uhum. do ouvir. Sim. Porque a psicologia tem muito isso, né? A psicologia é de ouvir. Você tem que ouvir. Você é um bom psicólogo quando você ouve bastante. Porque hoje, nos dias atuais, né, nessa modernidade, nessa urgência, tá todo mundo falando, e é raro o ouvir e o escutar. A minha psicóloga falou uma coisa que, tipo assim, eu falei, mano, isso é muito verdade. E eu não tinha pra pensar. Que o ser humano, quando vai conversar, ele não tá preparado pra ouvir. Ele já tá preparado pra dar uma resposta. Então ele ouve uma coisa e você já quer responder. Você não dá o tempo de refletir sobre aquilo que tá sendo dito, que você está ouvindo, e você já quer responder. É o famoso também, às vezes, você só quer discordar. Se a pessoa discorda com você, você quer ir contrapor, você quer impor uma ideia sua. Então, tipo, hoje em dia tá muito assim. Você não ouve. Você não E é para urgência, né? urgente, você quer responder urgente, você não quer deixar aquela pessoa terminar o que é dito. A sociedade hoje em dia tá um probleminha aí. Complexo. Tá complexo, Complexo ao quadrado. Muito! Nossa senhora. Bertolt Brecht, você chegou a ler, a pontuar, a vivenciar Cara, coisa? O Brecht, eu não entendo muito de Brecht, da história. Eu conheço o Brecht, mas o que eu conheço no Brecht? Tem um professor meu que gostava muito do Brecht, e ele ensinou, né, basicamente, sobre elementos brechtianos.
Então eu sei os elementos brechtianos aqui e ali, mas eu não sei, tipo, da onde ele tirou isso, como ele criou. Realmente não tenho essa competência, não tenho essa informação, né? Não foi tão a fundo. Não fui tão a fundo. Mas o elemento brechtiano é aquele elemento que você brinca de quebrar, de mostrar pra plateia. Então você tem um exemplo prático, é tipo, como é que eu vou fazer um sol na peça? Tive uma ideia. Pega uma plaquinha e escreve sol, levanta. Isso é elemento brechtiano. Sol. Aqui tem o sol. E você lê sol, é o sol, e volta pra peça. Isso é muito legal, isso é muito interessante, eu adoro elemento brechtiano. É interessante que é uma coisa que você gosta, né? De quebrar, De quebrar isso, essa lógica. Tipo, interagir. como é que eu posso fazer o sol? Como é que eu posso fazer uma placa? Aí a placa tá escrito placa. Você já fez uma pedra no teatro? Lá atrás, Cara, nunca. quando talvez tudo. Na minha formação, não, mas quando eu era criança eu já fui árvore. Árvore acho que é o clássico. clássico, eu já fui árvore já. Uma minhoca. Não, o meu que eu nunca fui. Mas é Um amigo meu foi uma lagarta. Uma lagarta. interessante. No noivo cadáver, ele foi uma lagarta. Tem assim, algo inusitado que você já chegou a interpretar, fazer? Inusitado não, mas eu já fiz a drag queen, no caso, seria legal, interessante, eu acho, pontuar. Eu fiz uma drag queen. É bem interessante, é bem legal. Mas E desafiante, né? Por não ser caricato. foi bem desafiante. Mas como era uma peça um pouco mal dirigida, em alguns sentidos, e um pouco mais assim abandonada, a gente fez bastante exagero. Eu sei que eu peguei ele numa parte mais estereotipada, infelizmente. Eu me olho agora e falo, foi meio zoado. Mas foi um desafio legal, eu gostei. Eu dividi essa personagem, depois eu peguei a personagem toda pra mim, e eu tinha que andar de salto alto. Essa foi uma. Desafio. Não era um salto alto, era um salto alto 15. É um baita salto alto. E, cara, foi muito difícil aprender. Porque uma coisa é visualizar e ir pra prática é outra. Subir escada com aquele negócio é um perrengue. Eu fui pra casa, eu treinava em casa. Meu pai é um senhor de idade, né? Meu pai é um senhor de idade baiano, da roça, então a mente dele não é lá muito aberta pra esse tipo de coisa. E aí eu andando de salto em casa, ele parou assim uma vez e falou assim. E eu andava no horário que ele não tava em casa. Por motivos óbvios. E aí, porque eu não queria questionamentos. E meu pai nem questiona muito. Meu pai veio e fica quieto, mas eu não queria nem que ele dá. Queria hesitar, né? Evitar alguma coisa. E aí, a minha mãe sabia, minha mãe é mais de boa nesse sentido. Aí, passei assim da porta, eu vi meu pai na sala. Eu tava atrás do sofá e não vi o salto. Ele falou, por que você tá tão alto? Aí eu falei, Aí eu andei pra cá. O movimento fala. Eu já fui mostrar, já falei, eu tô de salto, treinando com uma personagem do teatro. E aí eu aprendi a andar de salto, cara. Andei de salto. Eu fiz 6 sessões com aquele salto maldito, desgraçado, que dói meu pé até hoje. Só de pensar. Dói muito o pé. Eu tinha 15 minutinhos que eu não tava em cena. Eu ficava sentado assim, largado no camarim, com meus pés levantados pro alto. Então hoje você na prática tem essa percepção, essa vivência do que as mulheres passam em cima de um salto. Cara, eu não sei como consegue. Eu vejo minhas professoras da faculdade e fico pensando, mulher, por que você tá fazendo isso com você? Dando aula em pé e com salto finíssimo. Por quê? É tão desconfortável. Eu acho que, né? Dizem que é muito elegante. Não, é bonito andar. A postura muda. Cara, na hora que você põe o salto no pé, você não consegue andar que nem homem. Que nem no sentido, você não consegue manter essa postura. A sua postura muda na hora. Então você tem que ter um gingado com o salto. Você tem que ter aquele gingado, um pé na frente do outro, você começa a pisar com o calcanhar e não com a ponta dos pés. Nem com o meio, calcanhar. Será que as mulheres... Daí uma dúvida, assim. Será que as mulheres, travestis, será que elas treinam para começar a andar de salto? Porque é desafiador. Cara, com certeza. Eu não sei, a não ser que tenha algum talento muito bom por trás delas, assim, que elas consigam. Cara, que ótimo. Assim, pra andar de salto tem que ter talento. Talento, você entendeu? Seria genial. É o que a gente não para pensar no dia a dia. Quando comenta sobre, traz essas dúvidas. Eu acho que depende aí da mulher. Ela pode ter um talento e ela pode ter ali uma dificuldade e treina pra pegar a manha. Eu tive que treinar bastante. Eu tive que ir um mês treinando andando de salto. Todo dia, quase. Pra aprender a andar. E olha que, de repente, tinha dias que ainda não estava tão seguro, né? Eu quase caí em cena milhares de vezes. Em cena no meio da peça. Milhares de vezes. É muito difícil. Alguma montagem do Shakespeare? Vocês chegaram a fazer? Eu nunca fiz Shakespeare.
É uma coisa que eu me sinto assim, como ator, eu penso, droga, eu nunca fiz Shakespeare. Eu nunca fiz nada de Shakespeare. Eu só assistenciei um Hamlet, que eu era iluminador, mas nunca montei Shakespeare. Tem algum texto dele assim específico que você gostaria de montar, de estar atuando? Cara, o clássicozão Romeu e Julieta. Eu faria um Romeu e Julieta. Eu gostaria de fazer um Romeu e Julieta. Mas eu faria uma versão minha. É isso, hoje em dia é muito comum, né? E tem essa liberdade de poder Sim, maravilhoso. adaptar. Eu prefiro muito mais ver adaptações do que ver uma peça clássica zona. Eu assisti uma montagem do Romeu e Julieta que era que a fala era um português arcaico, um português coloquial, muito formal. E é horrível. Porque muitas vezes não chega na Não plateia, chega. Eu acho muito mais interessante você trazer para os dias atuais, pelo menos a fala. Você quer fazer uma peça clássica? Traz a fala no momento mais atual. Pode usar uma gíria aqui e ali para que manter. Empolado, né? Aquela coisa empolada. Fica muito... Se não me engano, eu vi uma montagem, acho que no SESI, da Paulista, um Shakespeare se passando na periferia. Deu uma leitura bem dinâmica, bem realista. Essas adaptações são muito legais. Quando você traz elas para uma realidade brasileira, eu acho muito bacana também. Essa montagem que eu assisti de Romeu e Julieta, ela tinha a proposta de ser num carnaval. Então, era Romeu e Julieta num clima de samba. Só que isso só era apresentado no começo da peça e nunca mais ninguém voltou pra esse assunto. Então, tipo, se perdeu. Eu fiquei tipo, era tão bom. Tão bom trazer pra realidade brasileira, tão bom pegar um carnaval, Romeu e Julieta no carnaval, olha que brisa louca. E que legal que seria se tivesse mantido essa ideia. Não manteve. Fiquei meio chateado. Plínio Marcos, vocês chegaram a estudar? Plínio Marcos, o Gabriel, o Hideki, ele é louco pelo Plínio Marcos. Doido pelo Plínio Marcos. Ele manja bastante. Eu não conheço muito Plínio. Eu sei que ele tem muita peça meio marginalizada, eu acho bacana. Ele é tipo o Nelson Rodrigues, um pouquinho mais leve do que o Nelson Rodrigues, eu acho. Eu li algumas coisinhas do Plínio. Mas não, nunca montei Plínio, não conheço muito bem o trabalho, eu sei que ele é muito importante pro teatro brasileiro. Também vou ficar devendo. Você já chegou a assistir? Eles não usam black tie? Já vi uma montagem do Isons Black Tie. É dele? Não, essa do Gianfrancesco Guarnieri. Ah, tá. Já assisti. Eu acho legal. É uma pegada mais política, né? É isso. E depois eles fizeram o filme também. Tem um filme, né? Eu fiquei sabendo que tinha um filme. Eu não assisti o filme. A peça eu já vi na montagem. A montagem que eu vi eu não gostei tanto, não. Mas eu achei a história interessante. Eu acho que o problema foi a montagem em si, não a história, o roteiro, no caso. Quando fizeram lá atrás, foi um sucesso, era o auge, revelou muitos atores. Foi bem Black bem bacana. é uma história legal. Eu acho bacana. Voltando à dublagem. E aí você direcionou, chegou a fazer algum curso de dublagem? Não tive oportunidade ainda. Eu não tive oportunidade, tô sem tempo, tô sem dinheiro. O curso de dublagem às vezes são muito caros. Então eu dei uma afastada nessa ideia da dublagem. Queria voltar em algum momento, com certeza. Eu sinto que seria muito interessante. E ela é muito boa, né? Porque você pode conciliar bem dublagem com outros trabalhos como ator, porque você não tá sempre dublando. E quando você tá dublando, você tá um dia no estúdio, você sai do estúdio, pode ir ou pra outro estúdio, ou pra dublar, ou pra fazer teatro, das coisas. Gravar um comercial. Um comercial, dá tempo, dá pra conciliar legal. E é muito legal. Paga bem, paga bem legal. Só que eu não tive oportunidade de fazer curso ainda. E aí eu pensei, e no meio da minha caminhada no teatro, eu falei, mas eu quero audiovisual, eu acho. Eu acho que agora o meu grande momento, minha grande ideia, meu grande querer é audiovisual. Que já é uma outra linguagem, já é outro universo. Outro universo, Eu tô mais pendendo pro lado do audiovisual, mas eu quero muito resgatar a dublagem, porque eu acho muito legal. Até hoje eu sou louco por dublagem, eu vejo quase tudo dublado. Eu adoro dublagem. Tem uma possibilidade, de repente, também conseguir um estágio, sabe? Vai fazendo estágio. Sim, é legal. Algum workshop na prática. Sim, é muito bacana. Vivenciar. Tinha no Célia Helena. O Francisco Bretas abriu um curso no Célia Helena. Ele é maravilhoso. Eu acho ele muito legal. Excelente pessoa, excelente profissional. Já conheceu ele pessoalmente? É um amigo muito querido. Que legal. Amo de paixão. Ele é um ser humano que ele tá anos-luz à frente dessa humanidade. Eu boto fé. Eu gosto muito do Francisco Bretas, já vi um monte de entrevista dele. Eu adoro ver coisas de dublador. Francisco Bretas. Beijo, Francisco. Amamos você. Vem aqui. E aí, ele foi fazer um curso, né? Ele tava ministrando um curso de dublagem no Célia Helena, que é onde o Hideki é formado. E aí eu pensei, vou fazer. Aí eu falei, não consigo nesses dias e tá caro. E acabei não indo, mas era muito bom, porque era o Francisco ali, o Francisco, ele. Mas aí podia assistir foi uma palestra? Era aula mesmo. Na prática? Na prática.
Se eu não me engano, eu posso estar com informação errada, mas eu acho que era uma aula de dublagem mesmo, na prática. E era com ele, se não me engano, era 3 dias. Com ele diretão. Muito legal. Eu tava muito interessado. Só que eu não tava com dinheiro no momento. A situação tá precária. Mas é fase, a vida é fase. A vida é fácil. Fase, a cada 20 segundos tudo muda. O meu colega, o Hideki, ele também quer ser dublador no teatro, né? A minha turma de teatro, os amigos que eu conheço, a maioria quer ser dublador. Eu acho que tá tudo dentro da área, né? Da arte, envolve a arte, né? Sim. E aí, ele tá mais focado nisso, ele conseguiu pegar um curso, ele faz na do Brasil. Então, ele tá focado nessa área. Também é fãzaço de dublagem, louco de dublagem. Eu adoro também. E você pende mais, curte mais, sei lá, desenhos, novelas, série, de repente se vê, de repente, eu vou direcionar para tal segmento. Ah, novela é muito ruim. A mexicana, as turcas. Todas. O gênero novela, eu sou bem assim. Não. Mas claro, eu aceito tudo. Se quiser me contratar aí, se algum olheiro aí quiser me contratar pra novela, eu faço, com certeza. Porque tem uma diferença Tem. da Novela. mexicana, as turcas, né? Sim, e a brasileira. Eu gosto da linguagem brasileira. De novela, eu prefiro a linguagem brasileira. Acho que é uma linguagem que tá meio ultrapassada. Tá meio difícil de você manter o foco do telespectador nas novelas. Eu gosto muito de desenho. Adoro desenho. Tanto que eu queria ser dublador pra dublar desenho. Anime, mas eu prefiro mais desenho. Desenho mesmo, desenho, animação, no geral. O desenho Eu é adoro fascinante, animação. porque Adoro você vai animação. brincar com sua voz. Então você vai mostrar sua versatilidade. Vai pro grave, vai pro agudo, né? Vai falar rápido, falar devagar. Ele te possibilita, até pra sincar mesmo. Sim. E, cara, animação pra mim o meu filme favorito é Como Treinar Seu Dragão. Eu sou uma criança infinita, eu não acabo nunca. Eu sou infantil até hoje. Como Treinar Seu Dragão é o meu filme favorito. Você já assistiu quantas vezes? Todas. Sim. Já assisti todas. Quantas vezes? Sim, já assisti muitas vezes. E aí, velho, eu adoro a trilogia. É muito boa. E a dublagem de Como Treinar Seu Dragão é excelente. Excelente. Eu sou muito fã. Foi dublado Rio ou São Paulo? Rio. O Gustavo Pereira e a Luísa Palomães, que são os principais. Mauro Ramos também tá no elenco. Quem mais tá no elenco? Que eu não lembro. Muitos dubladores. Isso aí é uma outra versão. O live action. Eu assisti. Não, mentira, não assisti não. Não assisti. Eu vi o trailer só. E por que eu não assisti? Porque eu sou meio contra live action de animação. Eu não gosto. Não acho legal. Porque a linguagem da animação é muito superior quando você quer fazer fantasia. Quando é fantasia, como Treinar Seu Dragão, todo mundo elogiou muito bem, que é um dos melhores live actions que fizeram de animação. Mas eu não gosto. Eu sou meio contra a existência de live action de animação. É muito querer fazer dinheiro, sabe? Pegar a fama pra formar mais dinheiro, juntar mais dinheiro em cima daquele nome. E tudo isso. O famoso surfar na onda. E como Seu Dragão, como é uma franquia muito bem consagrada na animação, não tem como dar muito errado como live action. Só que eu acho muito ruim essa tendência de pegar animações e trazer pro live action. Porque eu falei que eu gosto de realismo, né? Só que em animação, quando você faz uma coisa live action, trazendo da animação, fica muito realista e não fica... Tira a fantasia que a animação te permite ter. Então, pra mim não orna, pra mim não faz sentido. É tipo Pequena Sereia da Disney, a live action. É muito escuro, não tem muita cor, não tem... Sabe? É muito... Não chega. Não chega. Eu acho que pra criança aquilo ali não chama atenção. E o desenho da Pequena Sereia é colorido, é cheio de cor, a água é toda azul, você consegue ver as cores direito. É muito bonito. O Aladdin é a mesma coisa, a animação tem muita cor, é muito bonito. O Aladdin também tem muita cor, mas é muito realista. Eu acho que pra animações, em live action, eu acho que não Deixa a combina. desejar. Deixa muito por conta disso. Então, a animação tem o seu lugar no mundo. Eu acho que não deveriam tentar adaptações. Quer criar uma história live action? Tem milhões de filmes live action. Cria outra. Entende? Diferente a IA. Ela veio pra ficar ou ela só é momentânea? Veio pra ficar, infelizmente. Infelizmente, não. Eu vou melhorar isso. Ela veio pra ficar, mas ela não deve ser usada como muleta. Ela tem que ser algo que ajude, que te auxilie, Que soma. que soma. Não que te retire, não que te substitua. É pra te acompanhar, é pra andar lado a lado com você. E é esse o problema de todas as revoluções industriais. Tudo era usado não para o benefício do trabalhador, mas sim para trocar o trabalhador, para substituí-lo. A IA espanta, e a IA vem para esse mesmo motivo.
Então a gente vê uma tendência da IA de substituição, então o pessoal já pesquisa mais. O Google, que era o especialista médico, agora é IA, que é o especialista médico. E agora é IA do Google, então juntou duas coisas, é tudo... Ai, não vou pro médico porque a IA falou que não é tal coisa. Vou não sei o que lá, vou tirar tarô na IA. Tá tirando até ali a sobrevivência, não, a essência ali Do tarô! do tarô. É. Você tem que ter uma conexão com as cartas. E você vai ter conexão via inteligência artificial. É igual tarô online também. O que adianta? Você tem que estar ali no momento, entendeu? Da energia, né? Tem que sentir, você tem que estar no ambiente, o tarólogo tem que estar te olhando e tal. Tarô online e tarô inteligência artificial não faz sentido, sabe? Então, tem coisas que ela ajuda muito, ela pra estudo, ela é muito boa. Ela não deve ser um faça para mim, ela tem que ser me ajude a juntar informações sobre esse tópico. E aí soma, né? Soma as informações, você vai lá na fonte e fala, ah, beleza, vou ler essa fonte, mas não. A galerinha quer tudo na mão também, tá tudo mastigado e mastiga, aí a cospe na sua boca. Precisa, com urgência, resumindo, ter leis, regulamentar ela. Cara, é muito Tá muito urgente. terra de ninguém. Tá muito terra de ninguém. A internet é terra de ninguém e tem que ser regulamentada também, né? Tem que ter ali alguma coisa que freie essas tendências ruins. A IA cria imagem. Ela cria imagem do zero. Ela cria vídeos de pessoas. Isso para ser usado de uma forma ruim é batata. Já é, né? Tanto de caso que tem de gente usando IA para fazer coisas ruins com meninas, com mulheres, crianças, saca? Então tem que ter uma regulamentação urgente da IA para que isso não aconteça. E de substituição de voz, principalmente. Porque a dublagem tá sendo totalmente... como é que é? Ela corre risco. Tanto que esse ano passado e esse ano estão tendo muitas campanhas de dubladores brasileiros, nacionais, né? De trazer essa De trazer essa consciência. Porque, velho, a IA nunca vai substituir um ser humano. Nunca. No sentido de trazer emoção. Verdade. Não existe, não vai ter. Pelo simples motivo de que a IA nunca viveu o que um ser humano viveu. Ela nunca vai conseguir criar emoção. Quando você lembra uma história triste e tá contando essa história e vem aquele engasgado, sem querer, que você quase chora, se segura pra não chorar, a IA nunca vai conseguir reproduzir isso de uma forma verdadeira. Nunca, na vida. E ela pode evoluir daqui 200 anos, ela não vai conseguir fazer isso. Eu aposto. Ela nunca vai conseguir transmitir essa emoção. Ela vai robotizar essa emoção. Ela vai copiá-la. Vai tentar chegar próximo disso. E nunca vai chegar perto de um ser humano. Nunca. Sempre tem estranheza. Você ouve voz de IA, mesmo aquelas melhores hoje em dia que tem muita voz de IA boa, que você consegue conversar, tipo, fala com você como se fosse um ser humano, imita sotaque e tal. Você consegue saber que você tem a estranheza de que é uma voz que é criada. Não tem uma verdade naquele negócio que tá falando. Não tem um pingo de ser humano, um pingo de sentimento. Já a precisão e o sentimento, você acredita que ela não vai atingir? Nunca, jamais. Não existe, não tem como. Porque isso é muito ser humano. Isso é ser humano. É o sentimento, é uma emoção. Que é muito divina, não sei muito. Não tem como. Não tem como reproduzir isso de forma mecânica. Não tem como reproduzir isso de forma robótica. Nem com nenhuma, nem nada. É impossível. É impossível. Conjugue um verbo. Tentar. Eu tento. Nós tentamos. Acho que é um verbo que eu levo pra vida, né? Tentar. Mais a parte do eu tento, né? Mas em primeira pessoa. Eu tento bastante. Às vezes falho, às vezes consigo. Mas eu mais falho do que consigo. Mas tudo bem, é a vida, faz parte. E é isso, eu tô tentando. E eu espero um dia conseguir o que eu quero muito. É isso, cheio de sonhos, de vontade. Muitos sonhos, eu sou sonhador. Eu sou muito sonhador. Essa vibe boa na vida. E tentar não tem a ver com conseguir, né? Não tem a ver, não é... Já é, pro conceito já não é conseguir, é só tentar. E eu quero tentar. E eu quero chegar num futuro, quem sabe daqui uns 80 anos, se eu tiver vivo ainda, que eu consigo olhar pra trás e falar, pô, eu tentei. Por mais que eu não tenha conseguido, ou eu tenha conseguido, eu tentei. Eu posso olhar pra trás sem arrependimento e falar, pô, eu tentei. E tô no caminho. Tentando. A gente tá se encaminhando já pros finalmente. Deixa aí os seus contatos aí pros nossos terráqueos. No Instagram é @GabrielCaruso, 3 underlines no final. Aê, obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, gratidão. E vocês, terráqueos, ativem o sininho, curte aí, compartilha. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijão no coração de cada um. Até mais.